Então, assim, deixa eu começar fazendo uma, uma introdução, né, sobre essa parte do coaching. E assim, o coaching hoje é muito mal falado, né? A pessoa fala muito de mal de coaching no Brasil, principalmente quando ficou muito queimadona e tal. Eu, pessoalmente, eu tenho uma história com coaching, porque eu fiz uma formação de coaching na Abracoach. A única formação que eu fiz de coaching foi na Abracoach, com o Bruno Juliano. Fiz duas formações com ele. E as duas vezes, o Bruno Juliano... Alguém conhece o Bruno Juliano aqui? Vocês conhecem? Alguém conhece o Bruno Juliano da Abracoach? Tá? O Bruno Juliano é um cara meio maluco, assim. Se você ver ele no Instagram, você vai achar que ele é meio doido, tá? Mas ele é um cara bom de coaching. Enquanto coach, ele é um muito bom coach. E sabe qual é a beleza do coaching? Que eu fiquei encantado quando eu descobri? É que mesmo... Quando eu vi que um cara louco, que o Bruno Juliano é meio doido, então você é um cara que é meio doido, igual o Juliano, ainda consegue fazer um bom programa de coaching, né? Você consegue gerar resultados. Por que eu falo bom programa de coaching? A primeira formação que eu fiz com ele foi muito transformadora para mim. Né? De verdade, assim, para mim enfim, foi muito impressionante. A segunda, que foi uma formação mais avançada, também foi muito impressionante. Então foram dois momentos assim que marcaram muito para mim. Tá? Foram duas experiências que marcaram muito para mim. Eu cresci muito quando eu fiz essas duas formações de coaching. Mas uma das coisas que eu fiquei impressionado quando eu estava fazendo formação de coaching foi perceber que eu conheço o Bruno Juliano há muito tempo, e o Bruno Juliano é um cara meio louco, né? Tipo assim, putz, ele dá esporro na galera, assim, né? Ele é meio... Você tem uma ideia? Eu palestrei nos eventos dele, o último evento dele que eu palestrei, ele tava fantasiado de... Aliás, todos os palestrantes tinham que palestrar fantasiados, né? É, uma fantasia. Eu lembro que no último evento, a gente estava fantasiado de aquele pessoal do X-Men, cara. X-Men. Com espada. Eu parecia com uma espada, cara. Tem noção? Era tudo assim. Já teve um que era do Matrix. E assim, no evento dele, o cara tava vestido... Desse do X-Men, ele estava fantasiado de Professor Xavier. Tinha até cadeira de rodas. Né? E ele é careca, né? Cara, é assim, é louco. Então, é louco, louco, louco. Cara, e quando eu percebi que pô, como é que um cara meio maluco como o Giuliani consegue fazer um negócio, né, para mim, tão impressionante? Foi uma experiência, me causou uma experiência tão impressionante no coaching. E a beleza que eu percebi do coaching é exatamente essa, que o coaching não depende tanto de... É claro que existe o papel do coach, né? O papel do coach é super importante, mas diferente, por exemplo, sei lá, da consultoria, que você tem que saber muito, às vezes, daquela coisa, o coaching permite que uma pessoa, mesmo uma pessoa que não tenha muito conhecimento, né, de alguma coisa, ele proporcione um ambiente, ele cria uma condição em que o aluno se desenvolve, que a pessoa desenvolve, que a pessoa cresce. Isso me impressionou muito quando eu descobri o coaching. Tá? E a partir daí, na verdade, eu fui descobrindo que tinha coisas de coaching que eu já fazia, nem sabia, mas eu comecei a prestar muita atenção em como eu poderia inserir alguma dessas ferramentas, alguma dessas técnicas nos meus negócios. Tá? Então, eu comecei a usar muito coaching desde da parte de liderança, né, com time, né? É, Aliás, uma coisa que eu quero falar aqui, eu quero até já chamar um ponto de atenção, é que o que as pessoas chamam de coaching hoje em dia, antigamente era chamado de liderança. Então, o coaching nada mais é do que uma liderança, é você ser capaz de liderar as pessoas. Tá? Ser capaz de liderar as pessoas. Bom líder. Opa, alguém caiu alguma coisa aí. É você ser um líder. Né? Então, eu diria que antigamente era chamado de liderança, né? Hoje as pessoas chamam de coach, mas para mim, coach é liderança. Coach são habilidades de liderança, são habilidades que você desenvolve para você poder liderar as pessoas, conduzir as pessoas, você conduz as pessoas de um ponto A para o ponto B. Então, no último ponto, na nossa última aula, a gente falou sobre método. E eu falei sobre método, né? Expliquei do método, do caminho para a meta. Até agora a gente falou sobre meta, falando sobre método, e agora a gente vai falar sobre o mentor. Olha que legal, os três M's. Método, meta e mentor. Então, agora a gente vai falar sobre o mentor, sobre o papel do mentor nesse negócio todo. Tá? E o mentor, num programa de mentoria, existe uma nuance em momentos em que você é propriamente um mentor e momentos em que você é um coach. Tá? Você tem um trabalho mais de coaching.
um trabalho mais de liderança, de facilitação daquilo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, como que a gente navega aí por esses dois pontos, tá? Vou compartilhar aqui um mapa mental, que eu quero entrar propriamente aqui na apresentação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estruturar aqui essa apresentação mostrando um pouco do modelo do HTC. Como que é que a gente pensa e que a gente desenvolve a parte de coaching do HTC. Tá? E aí, a partir dessa visão que eu vou trazer para vocês aqui, você tem coisas que a gente vai fazer aqui que você vai poder pegar para você, tem coisas que você vai poder adaptar para você, e tem coisas que você vai poder simplesmente entender como elas funcionam. Tá? Então, qual é a lógica de um programa? Vamos lá. Se eu começo um programa, eu falei da meta, do método, a gente está falando do mentor agora. Mas a gente sempre começou o programa com a meta. Então, eu tenho uma meta. O seu programa tem uma meta. É levar aquele cliente para aquele resultado. Na aula semana passada, vocês relacionaram ali os resultados que vocês querem levar as pessoas. Vocês também desenharam um método de vocês. Então, cada um que está aqui tem um método, tá? E tem uma meta. Tem um ponto B para onde você quer levar esse cliente. Como que a gente faz? No HTC, por exemplo, o meu ponto B é levar a pessoa, lá na minha meta financeira, é levar a pessoa para R$1 milhão no ano. Esse é o meu ponto B, é onde eu estou olhando para levar essa pessoa lá. Então, toda vez que eu estou pensando em qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de entregável para o programa, a pergunta que eu faço é, esse entregável aqui vai ajudar o cliente a chegar lá nesse ponto B? Vai ajudar ele a acelerar? É imprescindível? Porque eu não quero simplesmente entulhar o meu programa de coisas. Eu quero colocar coisas que, de fato, vão levar ele para aquele resultado. Tá? Agora, uma das coisas que acontecem, por exemplo, quando você começa um programa, e o HTC aqui é um programa de 1 ano, eu sei que você não precisa criar um programa de 1 ano, você pode criar um programa de 8 semanas, 12 semanas, 6 meses. Eu estou falando aqui do HTC, que é um modelo de 1 ano, depois eu posso também explicar para vocês como é que você pode adaptar isso para programas menores, ok? Mas, enfim, o que é muito importante? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai desenhar o programa é o onboarding. É receber as pessoas. Tá? Então, no HTC, a gente tem um entregável aqui dentro, que é o onboarding. O que é o onboarding? É você receber a pessoa, é você explicar à pessoa como o seu programa funciona, é você mostrar algumas regras que existem dentro do seu programa. Então, o onboarding ele tem a ver com essa coisa de você, né, é como uma pessoa estivesse embarcando nessa viagem. Tá? Então, ela está fazendo onboarding, ela está entrando, ela está recebendo, ela está entendendo ali como tudo funciona, quais são as regras, horários. Né? Se você vai no navio, por exemplo, tem horário de almoço, horário de jantar, então no HTC tem um dia dos encontros, horários, as tarefas, enfim, os seus compromissos ali. Então, o onboarding é isso. Então, se você, a primeira coisa no teu programa, o primeiro entregável que a gente tem aqui na parte de coaching, tá, é o onboarding. Uma vez que o aluno entra, uma das coisas que foram muito, me ajudaram muito, ajudaram a gente muito depois, foi quando a gente criou o processo de incubadora. O que era incubadora? Tá? Antigamente, quando a pessoa entrava no programa, a gente não tinha uma incubadora. Então, as pessoas às vezes entravam e era muito difícil, muitas vezes elas se sentiam um pouco ou perdidas, ou não tinham, não demoravam, não vou dizer nem perdidas em si, mas demoravam mais a se encaixar dentro da rotina do programa. A incubadora, ela nada mais é do que um nivelamento. Ou seja, como você cria um programa e que você pode ter pessoas que estão entrando e que estão em fases diferentes. Por exemplo, no HTC tem gente que entra que já tem produto digital. Tem gente que entra que não tem produto digital. Tem gente que entra que já tem mentoria. Tem gente que entra que não tem mentoria. Então, a incubadora, ela serve para poder fazer o quê? Um nivelamento desses alunos. Então, todo mundo entra, existe um conjunto de atividades, existe um conjunto de ações e de exercícios que ele tem que fazer. Basicamente, a incubadora tem material para você estudar,
ações para você implementar e habilidades que você precisa desenvolver naquela primeira fase. Então, num programa anual como o nosso, a incubadora era desenhada para durar mais ou menos aí, o aluno pode levar, dependendo da habilidade do aluno, ele pode levar 1 semana, 2 semanas ou até 2 meses para fazer a incubadora toda. Tá? Não tem problema. A gente tem um tempo máximo de 2 meses, a gente considera um tempo máximo de 2 meses para poder fazer. Tá? E durante a incubadora, a gente vai trabalhar essas 3 coisas. A gente vai trabalhar ações para implementar, tá? Materiais para estudar e habilidades para desenvolver. São as 3 coisas que a gente vai trabalhar aqui. Tá? O que é incubadora? Nada mais é que um checklist, uma lista de tarefas que ele vai receber ali com essas ações para poder fazer. Dentro da incubadora também, a gente tem uma fase que é uma fase de sessão individual. Sandro, quer dizer que eu tenho que fazer uma sessão individual no meu programa? Eu preciso ter sessão individual? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Na verdade, assim, durante muito tempo, a gente não fazia sessão individual, né? Não fazia. Já houve um tempo em que não era eu que fazia sessão individual, tá? Não era eu que fazia essa sessão, e já houve um tempo em que eu faço a sessão, eu faço a sessão, tá? Quando que você deve fazer? Quando que você não deve fazer? Quando que você deve terceirizar a sessão? Tá? Quando que você deve fazer? Primeiro, você vai fazer sessão sempre que você quiser desenvolver melhor o programa, conhecer melhor as pessoas. Por alguma razão, o seu programa, você pode estar querendo desenvolver, melhorar, aperfeiçoar, ajustar coisas no seu programa. E aí, fazer a sessão vai ajudar você, porque vai manter você mais perto das pessoas. Tá? Se o seu programa já está maduro, suficiente, ou se você, não diria nem somente maduro, né? Mas se você já está, isso não é uma questão para você, a sessão individual, você pode treinar uma pessoa para poder fazer. Então, você faz um design da sessão, você faz você escreve o processo. Então, no nosso caso, por exemplo, a sessão estratégica minha, no HTC, quando não sou eu que estou fazendo, ela tem um desenho, tá? Ela tem uma dinâmica, uma ferramenta. Quem aqui já fez aquela ferramenta de ônibus? Não sei se todo mundo no HTC, se passou por isso, mas algumas pessoas já devem ter feito uma ferramenta com o uso do ônibus, que eu falo do ônibus. Eu falo, você imagina um ônibus, você imagina você entrando no ônibus, você indo. Isso é uma ferramenta que eu criei e que quando tem alguém no programa, essa pessoa aplica essa ferramenta. Ela faz a mesma ferramenta que eu aplico. Ela vai pegar e falar assim, olha, imagina que você está juntando as pessoas, os seus clientes ideais, você vai colocando essas pessoas dentro do ônibus, desculpa, vai colocando essas pessoas dentro de um lugar, esse lugar tipo um condomínio, essas pessoas caminham, essas pessoas entram no ônibus, e esse ônibus para em algum lugar. Eu quero saber quem eram essas pessoas, o que estava escrito no ônibus e onde essas pessoas descem. Isso que eu acabei de falar agora é uma ferramenta que a gente criou e que, quando não sou eu aplicando, outra pessoa aplica essa ferramenta. A pessoa chega e faz a sessão aplicando. Vai durar mais ou menos uns 40 minutos. Ela vai aplicar e, no final dessa aplicação dessa ferramenta, ela consegue extrair da pessoa qual é o posicionamento dela. Tá? Enfim, você também pode criar uma sessão que você vai scriptar essa sessão ou aplicar uma ferramenta para que uma outra pessoa possa aplicar para você essa sessão individual. Tá? Tá claro, tá aí? Tamo junto? Show de bola. Tá? Lembrando que... E aí, essa etapa aqui, é a etapa que a gente finaliza a incubadora. Aliás, para ficar muito claro, né? Uma coisa que é muito importante quando você vai fazer uma incubadora, você precisa ter um conjunto de ações para implementar. Já falei isso, coisa que eu quero repetir. Ações para implementar. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem algumas ações. A pessoa precisa escrever o posicionamento poderoso, compartilhar o posicionamento poderoso lá no grupo. Isso é uma ação que ela implementa. Ok? Ela implementa e compartilha. Uma outra coisa poderosa é isso, tá? Pede para as pessoas compartilharem no grupo. Pede para as pessoas fazerem movimentos que sejam visíveis, que ela está progredindo. Lembra que eu já falei aqui sobre o progresso? É mais importante que resultado?
Então, você precisa fazer movimentos para que as pessoas possam progredir, para que elas possam ir lá e exercitar e colocar e dizer que elas estão fazendo. Então, essa é uma ação. Outra ação que a gente faz também na incubadora, a pessoa criar lá o funil de aplicação, criar o questionário dela, criar o formulário dela, está na incubadora, lá uma tarefa da incubadora. Tá? Sandro, eu fiz a incubadora, não posso mudar nunca mais? Claro que não. Você pode fazer, você pode revisar. Um programa de uma mentoria high ticket, ela eventualmente sempre vai estar evoluindo. Então, sempre vão ter coisas que você pode estar acrescentando, estar retirando, estar ajustando para que a experiência fique melhor. Tá? Por exemplo, eu tenho um cliente que eles começaram fazendo mentoria, a mentoria deles era para pequenos varejistas, só que o negócio, a comunicação dele foi ficando mais sofisticada, e hoje ele traz donos de redes de lojas. Então, obviamente, ele começou a sentir que ele precisava modificar a incubadora dele, porque as pessoas vinham, né, tinham pessoas mais sofisticadas chegando, e ele precisava colocar ali outros elementos na incubadora para poder atender esse público. Então, a incubadora, ela sempre vai estar, na verdade, todo o programa, tá? Ele sempre vai estar meio que se ajustando, ele é uma coisa que está sempre em movimento. O programa não é uma coisa fixa, não é uma coisa amarrada que está ali, que você cria, gravou e esquece. Não, ele está sempre tendo uma melhoria. Por quê? Porque você está o tempo inteiro querendo melhorar o resultado do aluno. Tá? Beleza. Um outro entregável que a gente tem, né, no grupo do coach é o que a gente chama internamente a gente chama do laser coach. O que é o laser coach? São as sessões que a gente faz em grupo. Tá? São as sessões que a gente faz em grupo. E essas sessões elas podem acontecer semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, e aí depende do quanto do que você quer. Vai, tipo, você define o que você entende que faz sentido para o seu programa, para o resultado do seu cliente, ou para aquilo que você quer fazer de modo geral. Tá? Não tem uma regra fixa, tem que ser assim, assim. É óbvio que num programa menor, por exemplo, um programa aqui de 8 semanas, pode ser que você faça um laser coach semanal. Tá? Tudo depende. O que funciona, o que efetivamente é o laser coach? O laser coach é uma ferramenta que você vai inserir, é um entregável que você vai inserir no teu programa. Ele tem um objetivo muito específico: desbloquear o aluno para o próximo passo. Então, assim, o tempo inteiro no programa, o que a gente está querendo fazer? Empurrar o aluno para frente, empurrar para o próximo passo, empurrar que ele faça a próxima coisa. Né? A gente quer que ele chegue lá no ponto B. Então, eu vou empurrando, vou empurrando, vou empurrando, vou empurrando. Agora, às vezes, as pessoas, tem gente que bate numa pedra e não sai dela. Né? A pessoa empaca, ela fica, não empaca. Então, o laser coaching é para isso. O laser coaching grupo ele é para isso. Ele acontece, ele é um momento, uma oportunidade que você cria para você poder pegar os alunos que estão em algum momento ali empacados e desbloquear alguma coisa para que eles possam continuar avançando, para que eles possam seguir em frente. Então, esse é o papel, esse é o objetivo do laser coaching. Tá? Como é que é uma sessão? Falei aqui, né? O foco é sempre no próximo passo. Então, uma coisa importante: o laser coach não é para o aluno chegar e bater papo, não é para o mentorado chegar e ver o que ele vai fazer daqui a 10 anos, sabe? Uma visão de futuro. Não é para isso. Tem gente que chega querendo isso. Né? A gente, então, estou pensando aqui, porque quando eu tiver 1.000 alunos, o que eu vou falar? Cara, você não tem nem 100. Não adianta você pensar quando tiver 1.000. Você tem que pensar no próximo passo. Sempre no próximo passo. Não perca a visão do próximo passo. Então, o laser coach é isso, é desbloquear o próximo passo. O próximo passo é 15 dias, é 30 dias. Esse é o próximo passo. É o que está acontecendo ali, nesse teu espaço de tempo. Tá? Então, é sempre isso. O que é importante no laser coach? Gente, quando você bota um entregável de laser coach, existe um design de sessão. O design de sessão tem 3 passos. O que está funcionando, qual o desafio e o que o aluno aprendeu hoje. São 3 passos. Tá? Por que o que está funcionando? É muito importante quando a pessoa entra, no programa em grupo, tem algumas coisas que é bom a gente considerar. Deixa eu colocar até aqui uma coisa aqui. Ó. Primeiro, uma coisa que é importante você considerar é lidar detratores. É natural no programa em grupo, tá? Por melhor que você seja, que você faça, etc, 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 sempre vão ter aquelas pessoas
que eventualmente vão chegar no seu programa e que vão chegar, a pessoa não teve resultado, não conseguiu fazer ainda, está bloqueada lá, então a pessoa chega no encontro desanimada, tá? Às vezes até criticando o programa, até criticando você, até criticando o trabalho, porque ela chegou ali, ela fez uma coisa, não deu resultado para ela, aí ela vai dizer que o programa não funcionou, que parará, né? Então você precisa blindar o teu programa, o teu encontro disso. Você não quer chegar ali e você, a pessoa, ficar contaminando todo mundo. Às vezes está todo mundo bem. Chega uma pessoa criticando, falando mal, tira a energia do grupo todo. Faz sentido? Então você não quer que a pessoa, né, colocar essa pessoa chegar no programa e ficar ali criticando, falando mal, reclamando, achando, essa situação. Então, como é que a gente faz isso? O laser coach é desenhado para lidar com esse tipo de situação. Você começa o programa sempre com o que está funcionando. Por quê? Porque se você começar o programa com desafio, você vai começar o programa com gente reclamando. Então, Sandro, eu fiz um negócio assim, não deu certo. Então, eu também não deu certo. Vai todo mundo focar no que não deu certo. Tá? Vai todo mundo começar a falar do que não deu certo. Vai todo mundo começar a reclamar, dizer disso que não funcionou, que isso que não foi, parará. Por quê? Porque tudo que a gente foca expande. E aí você vai estar focando na coisa que não deu certo. Tá? E esse é o ambiente perfeito para o detrator, porque o detrator vai se sentir mais empoderado de realmente chegar, de reclamar, de criar ali um motim e tudo. Então, você vai criando muito esse tipo de ambiente. Como é que a gente faz para evitar isso? A gente começa no laser coach com o que está funcionando. A ideia é você colocar a energia do grupo para cima. Tá? Trabalhar a energia do grupo. Gente, a energia do grupo é muito importante. Você, como mentor, vou colocar só, vou botar aqui uma coisa que é importante, ó. O papel é proteger a energia do grupo. O seu papel como mentor é ser o guardião. Você tem que proteger a energia do grupo. Você não pode deixar que uma pessoa que está contaminada estrague uma outra pessoa que está bem, que está indo bem, que está tudo certo. Entendeu? E que, de repente, ela vai começar a ser contaminada para ir, porque ela não está ali para isso. A pessoa não vem para o teu programa para chegar ali, para ficar ali, sabe, ouvindo lamúria. Não, ela vem porque ela quer crescer, ela quer avançar. E se você cria um programa de gente reclamando, você está tirando energia do grupo. Você vai fazendo com que as pessoas vão ficando desanimadas, sem força, sem vontade de poder fazer. Então, quando você começa o programa, tá, dando foco para aquilo que está funcionando, você está elevando a energia, estimulando as pessoas, tá? E estimulando as pessoas a verem, cara, olha só, pô, fulano pôde, eu também posso fazer. Existe uma saída. Você está dando esperança para as pessoas. Faz sentido, gente? Tá? Você está dando esperança. Vou botar aqui, ó. Esperança. Alimentando a esperança. Então, esse é o primeiro objetivo. É você subir a energia. Depois disso, sim, aí é o momento de você entrar no desafio. Aí é o momento de você entrar naquilo que não está funcionando para as pessoas. Tem várias formas de você poder lidar, de você fazer uma sessão de laser coaching, com desafio. Você pode, por exemplo, pedir para as pessoas abrirem a câmera e compartilhar. Fulano, qual é o teu desafio? Tá? A pessoa abre a câmera e compartilha o desafio dela. Você pode pedir para elas só escreverem. Em grupos muito grandes, por exemplo, as pessoas podem só escreverem. Se você tem um grupo, sei lá, você está fazendo um laser coach, você tem 70 pessoas, 100 pessoas no teu grupo, não tem problema. Elas podem só escrever o desafio. Por quê, Sandro? Porque quando a pessoa fala, ela tende a falar mais. Ela tende a dar muito contexto, ela é muito prolixa e gasta mais tempo. Quando a pessoa escreve, ela tende a ser mais concisa. E você começa a olhar as questões, você pode ver quais são os desafios similares. Porque se o seu programa tem 10 passos, os desafios eles têm que estar dentro desse universo de 10 passos. Não tem um desafio que está fora disso. O desafio está naquele range, naquele escopo do seu programa. Não, a pessoa não vai chegar no seu programa e falar assim, então, meu desafio é o seguinte, eu estou com depressão, não sei, cara, não é um desafio do programa. Aí né, é uma outra coisa. Não tem a ver com o programa ali, com o teu programa. Então, isso é muito importante. Tá? Então, você pode pedir para as pessoas escreverem e falar. E, no final, você termina o encontro, tá? Reforçando o aprendizado. Vou botar aqui, ó. Reforçando o aprendizado. E aí, de novo, o que você quer? Você quer também aumentar a energia.
Você quer que as pessoas terminem o encontro felizes. Cara, foi bom. Eu cresci hoje, eu aprendi alguma coisa hoje, eu evoluí hoje. A pessoa sai do encontro com você energizada. E isso é muito importante. Ela começa energizada, ela sai energizada. Tamo junto? Ela começa energizada, ela termina o teu programa energizada. Se você termina o programa de desafio, aí vai ter um que está falando, que está choramingando, quer dizer, você vai terminar com energia baixa. Então, não, você vai terminar com energia alta. Então, você termina com o que você aprendeu hoje. Qual foi o seu insight? Qual foi a sua sacada? O que você leva para casa hoje? O que você tirou dessa experiência hoje? O que você melhorou? Onde você cresceu hoje? Então, você termina o Laser Coach aumentando a energia. Tá? Bom, falei de Laser Coach, falei de... Tá, vamos falar agora do coaching em si. Né? O que é o coach? Tá? O que o coaching faz? A principal responsabilidade do coaching no teu programa é fazer o que a gente chama de prestação de contas. Tá? Prestação de contas. Por quê? Porque se você pega a pessoa e você larga a pessoa lá, né, aí a vida acontece, tá? A pessoa, o cliente está lá, o marido chama, a mulher chama, vai jogar o lixo fora, aí procrastina, sabe? E aí, putz, vai embora. O tempo passa. Então, o objetivo do coaching é ele ser ele faz um trabalho de acompanhamento, né? Vou botar aqui, ó, acompanhamento. Ou seja, ele vai ter lá, se o teu aluno tem um conjunto de tarefas, vou colocar uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui. Se o teu aluno tem um conjunto de tarefas, seja uma tarefa que está, né, na incubadora, seja uma tarefa que está no desafio, vou falar do desafio agora também, se o teu aluno está num ponto ou no outro, o que é importante? Você está ali fazendo uma cobrança, cobrando mesmo. E aí, fulano, já fez? O que houve? Por que você não fez? Né? O que está faltando? Se tem alguma coisa que está te faltando? Então, o coach ele vai fazer esse acompanhamento, o coach vai garantir, tá? Vou botar aqui, ó, vai garantir a execução do plano. Então, assim, ó, o que o aluno está fazendo? O aluno, no seu programa, ele está executando um plano. Já falei para vocês, né? Um programa de mentoria não é um programa de estudos, não é uma aula que o cara fica assistindo aula. É um programa de implementação, está implementando alguma coisa, ele está evoluindo alguma coisa, crescendo, executando. Então, o coaching, o papel do coach, o papel do coach aqui é garantir a execução do plano, tá? Fazer com que o plano seja executado. Tá? Enquanto no Laser Coaching você tem o papel de garantir a energia do grupo, aqui ele tem que garantir a execução do plano. Ele tem que garantir que o plano vai ser executado, tá? Ou, no mínimo, aumentar as chances desse plano ser executado. Tá? O outro entregável que você tem aqui no pilar do coaching, tá? São os desafios. E os desafios, eles são o seguinte. Tá? Você precisa ter um checklist de tarefas. Você precisa ter objetivo, metas, né? Formato e, o que é importante, grupo. Tá? Importante é o seguinte, gente, o que eu posso falar em relação ao desafio que é importante vocês terem em mente? O desafio, ele é sempre opcional. Tá? A pessoa, ela opta, não, você não pode fazer um desafio que você obriga a pessoa a entrar no plano, tem que desafiar um desafio. Não, o desafio ele é opcional. Por quê? Porque num programa você vai na velocidade do cliente.
Você estimula o cliente, você vai na velocidade, você não obriga a pessoa a fazer o desafio. Ela é opcional. Segundo, você precisa que ele se qualifique. Ou seja, é preciso que esse cliente ele tenha alguns pré-requisitos para participar do desafio. Então, no HTC, por exemplo, para participar do desafio, a pessoa tem que ter feito incubadora. Ela não pode participar do desafio se ela não passou pela incubadora ainda, se ela não terminou essa fase. Por quê? Porque isso aqui é um pré-requisito. Porque eu sei porque o desafio vai exigir dela coisas que, se ela não resolveu aqui ainda, não adianta ela fazer. Vai perder tempo, não vai ter resultado. Então, o desafio tem um processo ali de qualificação. Eu quero falar um pouco, né, nesses últimos... Eu quero dar de novo, no meu papel aqui, né, eu não quero falar sobre não é minha intenção aqui ensinar coaching para ninguém, não é essa aqui, né? Todo mundo aqui tem um nível mínimo de coaching, de conhecimento, mesmo de terapia, que quer que seja, ou tem as suas próprias ferramentas, então não é a minha intenção aqui. Mas eu queria comentar, tá? Para que você tenha em mente, ou até mesmo liste, algumas ferramentas que podem ser importantes para o seu trabalho ali como mentor, tá? Para que você possa aplicar o seu trabalho como mentor. Então, eu falo assim, é como se o mentor ele tivesse meio que fosse um Batman, né? Ele tem lá um cinto de ferramentas que ele vai sacar as ferramentas de acordo com a necessidade das coisas que vão acontecendo com ele. Mas eu queria falar de algumas coisas. Antes de entrar um pouco na ferramenta, eu queria falar de alguns pontos que... Nossa, está chovendo aqui. Que são de uma coisa que é muito importante. Eu já falei várias vezes que, quando você treina cliente de alto valor, você vai treinar pessoas... que todo cliente de alto valor, ele é uma pessoa de alta performance, né? Todo cliente de alto valor é uma pessoa de alta performance. Isso quer dizer que você, quando você decide treinar um cliente de alto valor, você potencialmente vai estar escolhendo os seus melhores clientes, as pessoas mais capacitadas e provavelmente as mais bem-sucedidas, tá? Porque são essas pessoas que são seus clientes dela. O seu cliente dela não é aquela pessoa que ela é má-sucedida. É a pessoa que ela é bem-sucedida. Alguém viu o post que eu fiz de hoje, que eu falei do treinador de tênis? Vocês leram? Né? Quem não leu, depois dá uma olhada, porque eu acho que vai ser legal para você poder entender. Aliás, tem um documentário, vou fazer um parênteses aqui rápido. Sugiro que vocês vejam, tem um documentário no Netflix chamado Playbook. É um documentário onde o cara entrevista alguns dos maiores treinadores do mundo, de futebol, de tênis, de vários lugares, e pode ter vários insights bons para você que trabalha com isso. Tá? Chama-se Playbook, está no Netflix lá, pode assistir, é de graça. De graça não, está no Netflix, né? Mas assista lá, que é bem legal. Foi, inclusive, de onde eu vi a história do treinador que eu mencionei hoje. Mas, enfim, tá? Você vai estar treinando pessoas bem-sucedidas. Eu era uma pessoa que eu morria de medo de falar com as pessoas que a pessoa tinha mais dinheiro, mais sucesso, mais contato que eu. Né? Eu era essa pessoa que eu morria de medo, eu tinha dificuldade disso, literalmente dificuldade disso. Inclusive, eu tenho não sei se alguns de vocês já me ouviram falar, né, que eu tenho um caderno de defeitos, né, que eu anoto os meus defeitos no caderno. Eu vou anotando meus defeitos no caderno. E aí eu anoto, porque à medida que eu anoto, eu trago eles para a realidade e eu consigo lidar com eles melhor. Né? E eu estava outro dia olhando meu caderno de defeitos, tem uma anotação aqui, eu falando, né, eu me perguntando por que eu tinha esse receio. Né? Muitos atrás, por que eu tenho? Eu penso, cara, por que eu tenho medo? E eu comecei a notar... houve um momento que eu comecei a notar que sempre que eu estava lidando com uma pessoa muito importante, que eu evitava fazer isso. Que eu, por exemplo, preferia falar com um assessor, sabe, com uma outra pessoa, eu evitava falar com uma pessoa que era muito importante. Eu tinha, de alguma forma, eu tinha essa coisa, né? E era ruim. Tanto é que hoje em dia eu mesmo chego a achar engraçado, porque hoje eu fico tão confortável com pessoas muito bem-sucedidas, né, que para mim chega a ser engraçado. Eu, assim, sabendo de quem eu sou, de onde eu vim, para mim é muito engraçado fazer isso, porque eu não era essa pessoa. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo, eu tinha muita receio. Eu lembro que
é, quando eu comecei a trabalhar, enfim, né, comecei a trabalhar no banco, eu trabalhei no banco, vocês sabem que é muito novo, né? E, e eu lembro eu tinha dificuldade de chegar naquelas pessoas, tipo, eu trabalhava numa agência, que minha agência era uma agência militar, então tinha muito coronel, né? Então eu tinha medo de falar com os caras. Tipo, putz, esse cara é coronel, né? Porra, né? Eu tinha sempre esse medo. Quando eu ia fazer uma reunião, assim, quando eu comecei a lidar com... Surgiu oportunidades de fazer negócios maiores, eu comecei a perceber que eu evitava falar diretamente com a pessoa, eu procurava um assessor, eu procurava um outro meio, eu evitava, sabe, manter contato ali. Eu sempre tinha essa coisa, tá? E, enfim, tá? Resolvi essa questão e tal. Mas eu quero falar aqui um pouco de. Ah, Não, mas não espera vamos aí, entrar você aqui. não vai falar como é que você resolveu, não? Vou deixar isso para um outro Sacanagem, programa. Eu vou deixar isso para um outro sacanagem. programa. Tô esperando. Achei que ninguém ia perguntar, pô. Eu vou fazer outro programa sobre isso. Preciso fazer um tema inteiro sobre isso. Mas assim, ó, vou te falar como que eu resolvi, vou te falar o que eu fiz, não exatamente como eu fiz, tá? Porque não dá para fazer o como, não vai dar para me explicar isso aqui neste mentoria. Eu teria que fazer uma coisa inteira para isso. Mas assim, ó, é, tem várias coisas. Primeiro passo acho que foi esse, de eu realmente listar e entender. Acho que a primeira coisa era isso, eu fazer essa lista de defeitos e ter isso claro ali para mim, que isso era um problema. Tá? E depois eu entender o seguinte, eu comecei a sacar isso no evento do T. Harvey. Quando o T. Harvey veio no Brasil e fez um evento, aqui no Brasil, eu fui no evento dele. Né? Um evento sobre prosperidade e tal, não sei o que foi o evento dele. E ele fez uma dinâmica lá, ele fez um exercícios, e aquele exercício me deu uma série de insights. É, e tinha muita coisa a ver, assim, enfim, tinha muita coisa a ver com o meu passado, uma coisa de, tipo, eu ser eu tinha lidado muito, quando eu era muito novo, eu tinha lidado muito com uma experiência eu era um menino que morava na favela, e eu estudava numa escola, que não é que era uma escola de gente rica, mas era uma escola de gente que, para mim, parecia muito rica, para a minha realidade, né? E eu nunca me sentia confortável ali neles, ali, né? Em vários momentos ali, eu tinha situações em que eu me sentia muito excluído. Então, eu tinha medo de me aproximar e de eu me sentir rejeitado pelas pessoas. Eu tinha meio com medo de ser rejeitado nessas situações. Enfim, mas quando eu entendi, e aí quando eu entendi essas coisas, eu comecei a usar uma série de técnicas e tal, e fui resolvendo. Mas assim, entendendo, veio mais ou menos daí, e o jeito que eu tratei foi isso, foi entendendo de fato que isso era um problema. Mas eu acho que a primeira coisa é você entender, reconhecer que é um problema. Se eu falei que você não está bom, primeiro você reconhecer que é um problema. Porque se você não Ou seja, reconhece tem que que você... fazer terapia. Eu não fiz terapia, tá? Não é que eu fiz uma terapia, eu faço auto-coaching, entendeu? Mas assim, o primeiro passo é isso. Eu acho que o primeiro passo é você entender de fato se você tem este problema. Se você tem um problema, você fala, cara, beleza, tenho isso. Como que eu vou lidar com esse negócio? Né? Eu preciso lidar. E aí você passa a prestar mais atenção. Porque, gente, isso te rouba muita oportunidade. Roubou de mim muita oportunidade. Tá? Você ter dificuldade de lidar com pessoas mais poderosas te rouba muita oportunidade. Mas eu vou explicar uma coisa para você daqui hoje que eu acho que já vai ajudar alguns de vocês com isso. É uma coisa que me ajudou, né? Me ajudou muito, porque eu comecei a estudar muito. Uma das coisas que eu fiz, a pessoa falou, não foi só uma questão de terapia, né? Na verdade, nem foi terapia, foi auto-coaching. O que é auto-coaching? Uma das coisas que eu fiz foi estudar muito pessoas poderosas, como que funcionavam pessoas poderosas. Porque qual é a ideia? Existe um mito no inconsciente coletivo de que a pessoa bem-sucedida, ela sabe tudo, não é? Então, assim, a pessoa bem-sucedida sabe tudo. Esse é um mito. Quando você pensa em alguém bem-sucedido, você pensa em pessoa que ela sabe tudo. Ela é boa no casamento, ela é boa no trabalho, ela sabe ganhar dinheiro, ela sabe praticar, ela sabe tudo. Existe no nosso inconsciente, quando você vê uma pessoa bem-sucedida, ela sabe tudo. Você pega uma pessoa, por exemplo, que tem muito dinheiro e ela faz um tweet, ela faz um post no Instagram falando casamento. Todo mundo fala, isso aí tá certo, né? Como se ele fosse um especialista em relacionamento. Mas ele não é um especialista em relacionamento. Não é porque ele tem dinheiro que ele sabe tudo. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Não é porque a pessoa é bem-sucedida. Gente, se a pessoa tem dinheiro, tudo que ela tem é dinheiro.
E vai por mim. Dinheiro não é tanta coisa assim quanto a gente pensa. Dinheiro é muito importante quando você não tem nenhum. Mas quando você tem algum, tá? Quando você tem o suficiente, pelo menos, para te dar um nível de conforto, segurança, a importância dele não é tão alta assim, não. Tá? Mas, enfim. Então, a primeira coisa que eu fui compreender é que gente poderosa, gente inteligente, também é burra. Também faz cagada o tempo todo. Né? E que é normal. Primeiro, uma das coisas que você precisa... existe eu fiz um post essa semana falando sobre isso, né, que eu falei da armadilha do macaco, né? Que o grande problema do sucesso, o grande problema das pessoas bem-sucedidas, gente, é assim, eles não têm em quem confiar. Esse é o problema. Tá? Esse é o calcanhar de Aquiles de qualquer pessoa que você for lidar que ela é bem-sucedida. Eles não têm em quem confiar. Ninguém fala a verdade para eles. Tá? Esse é o problema. Isso é um desafio muito grande. Por que ninguém fala a verdade, Sandro? Uma vez um player do mercado digital, né, me mandou mensagem, querendo almoçar comigo e tal, queria, enfim, fazer uma consultoria para ele, marcou um almoço. Aí quando eu cheguei lá, a gente veio mostrar uma churrascaria aqui na Barra, ele falou assim, e é um cara que fatura, é um cara novo, menos de 30 anos, que já fatura mais de 100 milhões. E ele fala assim para mim, eu falei, cara, mas você tem tanta gente lá, por que você não foi se aconselhar com tanta gente, tantos funcionários? Aí ele falou para mim assim, porque ninguém me fala a verdade. Sabe por quê, Sandro? Eu tenho 29 anos e já ganhei mais de 100 milhões. Toda vez que eu chego para alguém e eu falo que eu estou com uma ideia, sabe o que eles falam? Essa ideia é ótima, vai dar certo. Ninguém tem coragem de me questionar. Ninguém tem coragem de me questionar. Por quê? Como é que você chegar com um cara que fez 100 milhões e vai dizer para ele, cara, isso que você está fazendo não vai dar certo? Todo mundo que conhece ele tem medo de falar isso. Né? As pessoas assumem que ele sabe. Ah, ele deve saber que tá dando, ele já fez 100 milhões, ele deve saber que dá certo. Só que não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Existe uma coisa, vocês conhecem uma coisa chamada princípio de Peter? Conhece essa teoria? Ó, o princípio de Peter diz o seguinte: todas as vagas são ocupadas todas as vagas que você vai ver para cima de você são ocupadas, todas as vagas que uma pessoa ocupa acima dela são ocupadas por pessoas incompetentes. Vou dar um exemplo. Imagina que você está numa empresa e você é um excelente gerente. Você é um gerente ou uma gerente da sua empresa e você entrega muito resultado. E aí o seu chefe chega e fala assim, vou te promover diretor. Você tem competência para ser diretor? Você não tem competência para ser diretor. Você é um excelente, um gerente muito competente. E você vira um diretor incompetente. Você não tem competência. Você vai ter que aprender a adquirir essa competência de um gestor. Faz sentido? Toda pessoa que está querendo ir para um próximo nível, o próximo nível dela é um nível de incompetência. Ou seja, mesmo esse meu amigo que faturava 100 milhões, para ele faturar 300 milhões, ele vai para um nível de competência. Ele não sabe. Ele não sabe fazer 200 milhões. Ele sabe fazer 100. Ele não sabe fazer 200. Faz sentido? Não é porque ele sabe fazer 100 que ele automaticamente sabe fazer 200, gente. Porque as regras mudam completamente. Uma das principais armadilhas do sucesso é que aquilo que traz você até aqui não é o que leva você até lá. Ou seja, você é incompetente. O próximo nível sempre. Agora, qual é o problema disso? Uma pessoa que é bem-sucedida, que teve resultado e que agora ela chegou num platô, ela bateu num platô e ela quer ir para um próximo nível, ela sabe que ela é incompetente. Ela sente que ela é incompetente. Ela não está segura. Ela tem medo. Por que ela tem medo? Alguém sabe dizer? Por que ela tem medo? Fala, pode falar, gente. Eu quero que vocês pensem, reflitam. Por que ela tem O medo? próximo nível é desconhecido para ele? Porque é desconhecido. Mas, além disso, o que mais? Vai sair da zona de conforto? Vai ter que ter novas habilidades.
Tudo isso. Eu acho. Mas tem uma, Eu acho que é mas tem uma, a vergonha de diminuir a performance que ele já tem. Mais responsabilidade? não. Tudo isso faz parte, tá? Mas tem uma coisa que é muito crítica. Ela coloca em risco o sucesso que ela teve. Para ir para o próximo nível, você coloca em risco o sucesso que você teve. Porque, assim, digamos que você conseguiu ganhar R$ 1 milhão e você se tornou bem-sucedido. Você fala, cara, beleza, eu sou foda de R$ 1 milhão. As pessoas viram para você e falam, nossa, Fernanda, você é foda, Fernanda, você fez R$ 1 milhão, Fernanda, sabe pra caramba, não sei o quê. E todo mundo vai falando que você é foda. Aí, você fala, pô, legal, eu agora quero fazer 5 milhões. Só que eu não sei fazer 5 milhões. Eu nunca fiz 5 milhões. Eu não sei quais são as habilidades, qual é a mentalidade, né? Enfim. E se eu fizer alguma coisa errado, e eu quebrar a cara, der errado, e as pessoas vão dizer assim, putz, cara, nossa, ela fez merda, tá tão no canto dela direitinha, de repente ela fez merda. Você entende que você coloca em risco quem você se tornou? Você coloca em risco. Por isso é muito difícil. Por isso é muito difícil. Então, a pessoa bem-sucedida, ela lida muito com essa dificuldade, com esse sofrimento. E é um sofrimento. Tá? Ao mesmo tempo, ela é solitário. Por quê? Para quem que ela pede ajuda? Ninguém. Todo mundo ao redor dela bate palma para ela. Ninguém consegue ser sincero, falar a verdade para ela. Todo mundo quer agradar ela. Então, ela não tem quem ela confie. Ela não sabe se a opinião daquela pessoa, se a pessoa está dizendo aquilo para agradar ela ou porque, de fato, a pessoa pensa aquilo. Ela não se sente segura nisso. Ninguém chega para ela e fala a verdade do que está acontecendo. As pessoas assumem que ela sabe o que está fazendo, quando ela, na verdade, não sabe. Por outro lado, vocês aqui, pelo menos a maioria de vocês, estão aqui empreendendo, né? Eu sei que muitos de vocês vivem desse dinheiro que vocês ganham aqui, não é verdade? Vocês vivem desse dinheiro. Esse dinheiro é o que eu sustento vocês. Vocês são sustentados pelo negócio de vocês. Isso é que sustenta o negócio de vocês. É diferente de estar no emprego e ganhar um salário. Você está no emprego ganhando salário, você vai lá, cumpre o que você tem que fazer e ganha o salário. Beleza? Você não pode ganhar muito mais, mas você não pode perder. Você tem uma estabilidade. Tá? Ainda que você não seja uma pessoa que está, sei lá, você pode ganhar muito bem, sei lá, você às vezes ganha R$ 20 mil por mês. Uma renda boa, não uma renda ruim. R$ 20 mil por mês, tem uma vidinha boa, etc, etc, você está ali. Você não vai ficar milionária, mas também você não vai passar dificuldade. Emocionalmente, a tua vida é muito estável. Emocionalmente é estável. Você tem dificuldade? Sim, mas é estável. Agora, pense em você empreendendo. Pense em você num negócio que depende de você, da sua saúde, do seu bem-estar físico e mental, das decisões que você toma a cada momento. Pensa no nível de pressão que você vive. Você entende que a pressão é muito maior? E você entende que, em cada vez mais que a pessoa tem mais sucesso, a pressão é ainda maior, não é menor? Cada vez mais que essa pessoa sobe, a pressão aumenta. Por quê? Porque é mais gente, é mais responsabilidade, é mais coisas, mais tudo. A decisão dela que ela toma errada impacta muito mais gente. Você, na tua empresa pequena, tomou uma decisão errada, pode impactar você. Talvez impactar um funcionário seu, dois. Imagina você numa empresa grande com muita gente. Com muito funcionário. Como que impacta a vida das pessoas? Você administra a sua vida e a vida de um monte de gente à sua volta. Gente que depende de você, gente que depende daquele salário, gente que depende daquele trabalho, gente que tem os mais diversos e variados problemas, e que todos eles chegam para você. E aí, nesse contexto, nesse caldeirão que você está vivendo, sofrendo uma pressão violenta, você quer ir para um próximo nível ainda, onde você tem que nada mais nada menos arriscar tudo isso. E não só arriscar você, arriscar todos que estão com você. Você entende porque as pessoas, quanto mais sucesso elas têm, mais ajuda elas precisam? Quanto mais bem-sucedida uma pessoa é, mais ajuda ela precisa. Mais ela sente um peso,
mais ela está sobrecarregada, mais ela está cansada, mais ela tem medo, mais ela tende a estar sujeita a trocentos tipos de problemas, de tudo que tipo que você imagina. Mais ela pode ser uma pessoa que vai se explodir com facilidade, mais ela pode ser uma pessoa que ela pode engordar com facilidade, mais ela pode ser uma pessoa que vai ter tudo, mais uma pessoa que ela pode ter um descontrole financeiro com facilidade, mas ela está muito mais sujeita a uma série de descontroles, porque ela precisa equilibrar, é como se ela estivesse equilibrando trocentos pratos ao mesmo tempo. Então, isso é a pessoa bem-sucedida. Não é essa coisa que a gente olha e fala, a pessoa bem-sucedida, ela é linda, maravilhosa, e tudo na vida dá certo, porque ela posta no Instagram e está tudo maravilhoso. Não é isso. A realidade é o que eu estou falando para você aqui agora. Essa é a pessoa bem-sucedida. Que chora, que está ali, entendeu? Que não tem, que está ali e se sente sozinho o tempo inteiro. Está o tempo inteiro sozinho. O tempo inteiro sozinho. Isso é a pessoa bem-sucedida. De fato. Entendeu? Que tende disso. É claro, né, eu tô estudando uma generalização. Sim, é óbvio que tem pessoas que estão ali que, de uma maneira ou de outra, encontraram um meio de se manterem muito saudáveis ali em vários... É raríssimo. Conheço pouquíssimos. Tá? Conheço pouquíssimos. Os que conseguiram foi que, de alguma maneira, assim, se apegaram a um modelo de negócio que fosse um modelo de negócio razoavelmente estável e que tiveram algum tipo de linha espiritual, vamos falar assim, que mantém eles de uma maneira emocionalmente estáveis. Tá? Raríssimos, raríssimos, raríssimos. E raríssimos mesmo. Nem muitos daqueles que parecem que têm espiritualmente são saudáveis não são. A maioria não são. A maioria não são. A maioria, tipo, é da boca para fora. Não é tão assim. Não é tão assim. É raríssimos. Raríssimos. Eu conto no dedo. Enfim, isso é a pessoa bem-sucedida. Tá? É por isso que você volta e meia, você vê um cara igual o Whindersson com depressão, querendo largar tudo, querendo fazer não sei o quê, entendeu? É isso. Essa é a vida, entendeu? Você vê o cara tá vindo de avião, tá não sei pra quê. Não, tá ali. A pressão que ele sofre é grande. Quando ela vende muito baixo, quando ela vende muito baixo e ela cresce muito rápido, a pressão fica maior ainda, né? Porque é muito rápido. Ela não conseguiu nem assimilar no que aconteceu, então a pressão fica maior, né, do que tudo. Tá? Então, gente, isso é a verdade sobre a pessoa que ela é bem-sucedida. Se você for pensar, ó, uns anos atrás, antes dessa confusão toda de Lava Jato e tal, né, eu tive com o Eike Batista. Eu fui num café da manhã para investidores que ele fez no restaurante dele aqui na Barra. Foi uma época assim, ele tinha acabado de quebrar, de falir lá as empresas lá e tudo, né? Foi logo depois que acabou de quebrar, foi antes da questão da Lava Jato. Né? Eu estive nesse café da manhã com ele. A gente está tomando café da manhã, tinha umas 15 pessoas lá, fechou o restaurante para a gente. E estava batendo papo assim, eu falei assim, eu posso fazer uma pergunta? Ele falou, claro. Eu falei assim, como é que você conseguiu perder 30 bilhões de dólares? Porque nem a mulher gasta tanto dinheiro assim, né? Nem a mulher, se soltar lá no shopping, ela consegue gastar esse dinheiro todo. Como é que perde 30 bilhões de dólares, né, cara? E aí ele falou para mim assim, Sandro, o que acontece? O Ike foi um dos homens mais ricos do mundo, né, gente? E ele falou assim, cara, você sabe como é que funciona poço de petróleo? Eu falei, não, vou te explicar. Ele falou para mim assim, ó, quando eu comecei minha carreira, eu comecei explorando minas de ouro, diamante. Como é que você explora mina de ouro e diamante? Você vai num terreno, você manda fazer um estudo, sei lá, chega lá num terreno lá no Acre. Você faz um estudo naquele terreno, né? Porque tá ali um estudo geológico, e o geólogo fala assim, olha, esse lugar aqui tem ouro por aqui. Tem mais ou menos X jazidas de ouro tá nesse lugar aqui, nesse lugar aqui. O que você faz? Você vai furar uns 6 lugares. Você fura uns 6 lugares lá, você compra o equipamento, bota aquela, né, furadeira, você fura. Você fura um lugar, achou ouro, não. Fura o outro, achou ouro, não. Fura, não. Está furando. De 6 que você fura, 6 buracos que você fura, um você acerta. Aquele um buraco que você acerta, você acha o ouro. Aquele ouro que você acha paga a conta de tudo aquilo que você fez. Ou seja, você errou 6 vezes, você errou 5 vezes, acertou uma, mas aquele teu um acerto paga a conta de tudo. Né? Então você consegue
Você ganha dinheiro assim. Aí ele falou assim, aí eu fui trabalhar com petróleo. E eu falei assim, bom, petróleo deve ser igual ouro, né? Petróleo, o cara chega no mar e fala assim, olha, tem petróleo aqui, nessa região. Você vai furar e você vai achar, você vai furar 6 vezes e você na sexta vez você acha petróleo. Se achou petróleo, você paga a conta. Ele foi pensando assim. Só que quando eu cheguei lá, eu não tinha que furar 6 vezes. Eu tinha que furar 16 vezes. E quando eu cheguei lá, eu descobri que, putz, para você furar o petróleo, às vezes o cara faz um cálculo que a profundidade é uma, mas a profundidade é outra, porque você acha uma pedra no meio do oceano. No final das contas, eu fui descobrindo que, putz, as previsões que eu fiz para achar petróleo eram completamente diferentes do que eu usava para poder fazer para achar ouro. E ele falou assim: o que acontece, Sandro? Eu fui um cara que eu acertei 13 vezes. 13 vezes que eu fiz esse processo, eu acertei. Na 14ª eu errei. E o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que a armadilha do sucesso é o próprio sucesso. A pessoa bem-sucedida, que ela faz uma coisa que dá certo, ela sempre quer repetir o que ela fez que deu certo, até a hora que dá errado. Até a hora que dá errado. É por isso que você vê casos nos Estados Unidos, como daquele Bernard Murdoch, sei lá, Murdoch, não sei o nome do nome dele, que foi um bilionário que enganou donos de bancos do mundo inteiro, né? Tem um livro chamado Baby Bloom, que conta uma história de uma menina de 20 e poucos anos que montou uma empresa, uma startup, conseguiu arrecadar dinheiros com os maiores bilionários do mundo e era uma fraude. Ela deu um golpe nos caras. Mas peraí, como que ela deu um golpe nos caras bilionários? Mas todo bilionário é inteligente? Todo bilionário não entende tudo de dinheiro? Como é que ela dá um golpe nos caras bilionários? Tá entendendo? Não é assim que funciona. Isso é um mito. Isso é uma crença. Então, quando você entende isso, quando você entende esse jogo, você entende como funciona na cabeça de quem tem dinheiro, de quem tem muito sucesso, e aí você entende que essas pessoas são as que mais precisam da sua ajuda. São as que mais precisam da sua ajuda para poder fazer. E que para você poder falar com elas, o modo de você se diferenciar com elas é sendo verdadeiro e honesto com elas. Mais honesto do que qualquer outra pessoa seria capaz de ser. Porque elas só esperam isso de você, que você seja honesto. Que você fale a verdade. Que você seja claro, direto. Você não fique tentando agradar. Tá? É assim que você treina pessoas que são mais ricas, mais poderosas e mais bem-sucedidas do que você. A pessoa, quando ela contrata um treinador, um coach, um terapeuta, ela não está querendo alguém igual a ela. Ela não está querendo alguém que saiba ganhar dinheiro, que saiba sei lá o quê. Ela está querendo alguém que entenda daquele problema. É isso que ela quer. Então, o que você precisa fazer é mostrar que você entende qual é o problema dela e como que resolve. Como que ela resolve. Tá? Segunda coisa que você vai entender quando você lida com pessoas bem-sucedidas. Toda pessoa bem-sucedida, ela vai sofrer da síndrome do impostor. Ela sempre vai achar que ela não merece o que ela tem, o que ela está fazendo, onde ela está. Ela sempre vai achar que as pessoas exageram em relação a ela, aquilo que ela tem, que ela conquistou, que ela conseguiu. Sempre. Sempre. Por que isso acontece, Sandra? Pela mesma razão que eu expliquei ainda há pouco. O princípio de Peter. Ela sabe que ela está fazendo uma coisa, se ela está crescendo na vida dela, ela sabe que ela está sempre agindo numa zona de incompetência. O tempo inteiro. Se ela está crescendo, ela está sempre sendo incompetente. Ela aprende uma coisa, quando ela fica boa naquela coisa, ela parte para a próxima. Então ela de novo se torna incompetente. Aí parte para a próxima. Então ela está sempre sendo incompetente. Ela nunca sabe que vai dar certo. Ela sempre é incompetente. E as pessoas, quando olham, sempre acham que ela é muito competente. Por isso que ela se sente sempre um impostor. Tá? Até aí, tudo bem? Consegui tirar um pouco das crenças do medo de vocês, vender para pessoas que são mais bem-sucedidas? Quem é que ficou mais aliviado agora? Ah, legal, show de bola. É isso, entendeu? É isso. Então, assim, se você entende como ela funciona, você entende como você lida com ela. Lida com ela
para vender, lida com ela para entregar uma mentoria. É como você lida. Tá? Como você lida com ela como um todo. É isso que eu quero que vocês entendam aqui. E assim, gente, qual é a coisa boa, né? Pelo menos para mim, quando eu entendi isso para mim como consultor me deu muito poder, porque eu consigo ler as pessoas, né? Então eu não tenho mais medo, porque elas não são um mistério se desvendado para mim, sabe? Não me intimidam mais. Elas não me intimidam. Eu não tenho por que se intimidar, porque eu olho para ela e não vejo nada de excepcional mais. Entende? Eu não vejo, tipo assim, como se fosse uma divindade. Eu não vejo como se fosse uma coisa inacessível. Eu não consigo, porque eu olho e vejo uma realidade ali. Oi, Júlia, quer perguntar alguma coisa? Quando você começou a falar sobre isso, eu lembrei de quando você contou daquele e-mail que você mandou, que a pessoa te perguntou: quem é você para me cobrar isso? A pior coisa que pode acontecer é ouvir um não. No caso de uma pessoa ser narcisista, no sentido de sentir melhor ou superior, né? Então, você já sai descarta esse tipo de cliente. Quando eu comecei, quando eu mandei aquele e-mail a primeira vez, foi bem nessa fase quando eu comecei a perceber isso. Porque foi ali que eu comecei a perceber que eu tinha esse receio, eu tinha esse medo ali. E olha que interessante, já era uma época em que eu já estava vendendo coisas mais caras, estava começando a fazer, e eu sentia porque eu sentia que me travava. Eu queria ir mais e me travava. Então, cara, eu não consigo. E às vezes eu me sabotava. Eu percebia quando eu me sabotava. Eu lembro de uma vez, por exemplo, uma reunião, eu estava em reunião com um amigo, e ele me apresentou uma pessoa, né, para fazer um negócio, uma pessoa que era famosa e tal, etc. E eu meio que desconversei, falei para depois a gente conversa. Eu fugi totalmente da conversa, eu evitei aquela conversa. Depois eu fiquei pensando, cara, eu ficava assim comigo, tu viu o que tu fez? Tu evitou a conversa, por que tu não fechou esse negócio? Né? Por que você não agiu, tipo assim, eu comecei a agir com muita precaução. Eu poderia ter sido muito mais incisivo, mais claro, mais seguro, mas não. Eu agi com muita insegurança. Eu falei, tá bom, deixa eu analisar, deixa eu ver, não, podia chegar ali e falar. Tá? Então é isso. Então é isso que eu teria a falar sobre isso, né? Sobre essa parte das pessoas. Tá? Segunda coisa que eu quero falar ainda sobre essa sua atuação como coach. É importante que você tenha um saco de ferramentas. Tá? Eu quero comentar aqui algumas das ferramentas que são as minhas prediletas, que eu uso, alguns recursos que eu utilizo, né? Tá no meu saquinho de ferramentas. E você pode também usar para você, pegar emprestado, tal, não me importa não, tá? Primeira ferramenta que você precisa ter: capacidade de fazer pergunta poderosa. Tá? As perguntas mudam a perspectiva das pessoas. Você muda as pessoas com a pergunta. Então, desenvolvam a habilidade de fazer perguntas. Pensem em perguntas. Né? Eu diria, inclusive, que a principal habilidade de um bom mentor, de bom coach, é saber fazer perguntas. Tá? Saber fazer perguntas. E, inclusive, saber usar uma coisa que eu chamo de meta-pergunta. O que é a meta-pergunta? É você saber entender, é você perguntar por que a pessoa fez a pergunta. Porque, muitas das vezes, eu vejo que as pessoas se apressam muito em responder as coisas, mas não entendem o que está por trás daquela pergunta que o cliente fez. Então, eu quero chamar a sua atenção para você sempre prestar atenção. Sempre que você ouviu alguém te fazer uma pergunta, você tem que se perguntar: por que ela está perguntando isso? Por que ela está fazendo isso? De onde veio essa pergunta? Por quê? O que ela quer saber? Porque, às vezes, não é o que ela está perguntando. O que ela quer saber não é o que ela está perguntando. Só que aquele é o recurso que ela tem para chegar. E aí você, às vezes, dá uma resposta e não chega lá. Eu contei a história ontem, eu fiz um post falando do coach do carpinteiro, né? Que eu falei assim, olha, o carpinteiro encontra um coach e o carpinteiro pergunta para o coach, né? Você pode me ajudar com o meu negócio? E o coach fala para ele: eu posso ajudar sim, você pode fazer um site, ter um plano de negócio, etc, 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 tal. E o carpinteiro ouve e fala: legal. E aí o coach pergunta: qual é o seu nome? E o carpinteiro fala: Jesus. Né? E o que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer assim,
Esse coach do exemplo, ele se limitou a responder uma pergunta. E quando você se limita a responder uma pergunta, você tira muito pouco da pessoa. Se ele tivesse querendo entender por que Jesus fez aquela pergunta, ele ia descobrir toda a genialidade que o carpinteiro tinha. Mas ele não descobriu por quê? Porque ele não soube perguntar. Ele só respondeu a pergunta. Tá? Então, o teu trabalho não é responder perguntas, é fazer perguntas. É isso que eu quero que você entenda. Você vai ajudar muito mais o seu cliente fazendo perguntas do que respondendo perguntas. Tá? Segunda ferramenta que eu quero falar, nossa, é o que eu chamo do espelhamento, né? Do espelhamento. O espelhamento, né? O espelhamento é você... Vou falar de uma outra maneira, vou falar de um outro contexto que vai ficar mais fácil. Tá? Tem uma coisa que eu uso, que eu chamo de empatia samurai. Né? Eu não sei porque eu dei esse nome, né? Mas enfim, mas é esse o nome. Chamo de empatia samurai. Primeiro, assim, o que é empatia? O que é ser empático? Tá? Ser empático não é ter compaixão, não é ter pena, não é sobre ter pena. Ser empático é você saber entender o ponto de vista do outro, com o devido distanciamento. É eu entender qual é a dificuldade do outro. Mas eu saber ir lá, olhar o que o outro tem, enxerga a dificuldade e voltar para o meu lugar para poder tratar aquilo. Não é eu ir lá, ver a dificuldade e ficar lá. Percebe a diferença? Tem gente que vê a dificuldade do outro e fica lá. Tipo, fulano, o cliente chega para você e fala que tem um desafio. E você olha e tem pena dele. Você vai lá e fica. Você fala, é verdade, né? Poxa, tadinho, mas e aí, né? Não. Você precisa manter a compostura. O seu papel não é você. Você precisa puxar o teu cliente para cima. Não você ficar lá, deixar com que ele fique confortável de ele estar lá. E isso é muito difícil, às vezes, tá? Porque às vezes a pessoa está lá, puxa, está caída, está com dificuldade, enfim. E você precisa saber se manter. Porque a pessoa precisa de alguém que puxa ela para cima. Se você ficar no buraco com ela, quem puxa ela para cima? Então, por exemplo, outro dia, estava numa sessão com a Renata. Foi com a Renata. A Renata estava lá. A Renata chegou lá na sessão e ela estava lá. Né? Eu vou falar aqui porque a sessão era pública, né? Ela estava lá. A Renatinha estava lá, né? Presa lá numa situação qualquer lá. Eu fui lá, entendi o que ela tinha e eu voltei para cá e falei, então tá, Renata, vamos fazer assim então. Como é que a gente faz assim? Vamos fazer assim agora. Você percebe? Eu não fui indiferente ao que ela estava sentindo, mas ao mesmo tempo também eu não deixei que ela ficasse lá, porque senão eu não consigo ajudá-la. Então, isso é empatia samurai. Você precisa ir lá, entender a dor dessa pessoa, mas entender o seu papel. Seu papel não é acolher. Seu papel é tirar ela daquele lugar e fazer ela se mover. Não é acolher a dor dela, tá? Para isso, você precisa ter aquilo que a gente chama de escuta ativa, que é você, de fato, ouvir, escutar. Né? Muitas das vezes, as pessoas falam com a gente e a gente não está escutando elas, a gente está elaborando uma resposta. A gente ouve para responder, não ouve para escutar. Então, a escuta samurai é sobre você... Empatia samurai é sobre você escutar, de verdade. É você escutar sem julgar, sem analisar, sem ficar ponderando, sem ficar analisando, sem querer ficar julgando ou tentando enquadrar aquilo numa caixinha mental na sua cabeça. É você apenas escutar o que a pessoa quer, o que a pessoa está dizendo para você. E depois que você escutar, aí sim, você dá um silêncio, deixa um tempo, deixa aquela escuta descer para você, e aí você vai devolver de alguma maneira. Tá? Então, por exemplo, uma das formas de você, quando você for o processo é mais ou menos assim: você escuta, você pergunta, você escuta, você fica em silêncio e você faz uma coisa que eu chamo de etiqueta. O que é etiqueta? É você reconhecer o problema da pessoa e colocar um nome nele. Você fala assim, fulano, eu entendi. Esse teu problema me parece X.
Você está com a tal coisa, quase como uma anamnese, quase como um diagnóstico. Você tem tal situação. Tá? Aí você faz isso, da etiqueta, você coloca o nome. Por quê? Quando você coloca um nome, você está dando forma para aquilo, você está colocando aquilo em evidência. Isso precisa ser tratado. E aí o terceiro passo é você fazer o espelhamento. Tá? E o espelhamento é você faz assim, olha, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você está dizendo que o teu desafio é esse, é isso, isso, isso. Você está dizendo que o teu problema é isso, eu estou entendendo isso. Você faz esse espelhamento. Repete com as mesmas palavras o que a pessoa falou ali. E ela vai te falar, é isso, é assim, tá? É assim. E aí, a partir daí, você vai dar a condução que você for dar, tá? Você pode fazer, por exemplo, uma outra ferramenta que eu chamo de acordo e compromisso. Você fala, entendi, esse é o desafio. Vamos combinar uma coisa? O que você acha de tentar fazer isso aqui, assim, dessa maneira? Né? Você acha que você consegue fazer aqui consigo? Então, dá um primeiro passo. E aí você começa a tirar a pessoa daquele buraco e conduzir a pessoa para um caminho que você precisa conduzir. Tá? Bom, a empatia samurai é uma ferramenta que você vai usar quando você quiser fazer estiver lidando, por exemplo, numa sessão individual ou em grupo com um cliente que está com uma questão ali, né, está trazendo para você e que está querendo, você quer tirar daquela situação. Está travado, está parado ali, você quer tirar daquela situação. É uma ferramenta que você pode usar para tirar da situação. Tá? E aí, você pode usar várias coisas. Tá? Você pode usar, por exemplo, visualização. Então, quando eu faço, por exemplo, lá a sessão de posicionamento, a gente usa visualização. A gente fala, olha, eu quero que você imagine agora se você pudesse reunir um desafio MAP, eu faço visualização com as pessoas. Fala, olha, imagina você que pega o teu cliente, quero que você feche os olhos, você imagina um cliente assim, 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 assado. É uma técnica que você pode utilizar para você poder também ajudar a pessoa. Outra técnica, outra ferramenta que eu vou usar muito, uma tema que eu gosto muito, que é a quebra do padrão. Tá? Muitas das vezes, a pessoa, principalmente quando ela está um determinado tempo ali, ela tende a ela se comporta como se ela já esperasse tudo que vai acontecer. Né? Como se ela já tivesse, como é que eu vou dizer? Ela está confortável numa situação. Ela está confortável. E aí, nessa hora, você pode, se você quer tirar ela de uma zona de conforto, você faz uma quebra de padrão. Você pode fazer de várias formas. Você pode fazer uma pergunta, por exemplo, que deixa ela desconfortável, que faz ela pensar. Né? Uma pergunta que ela não espera que você faça. E que vai tirar ela da zona de conforto. Vai ser desconfortável para ela responder a pergunta. Tá? E você coloca ela num lugar de desconforto. Quando você coloca ela num lugar de desconforto, você também coloca ela num lugar de vulnerabilidade. E aí ela fica mais receptiva para te ouvir. Tá? Outra ferramenta que é muito poderosa é a história. Eu uso muito história, uma das ferramentas que eu mais gosto. Eu conto história o tempo todo, vocês já devem ter percebido isso. Eu conto história o tempo todo. Eu coleciono história, eu presto atenção em história, eu anoto. Quando eu converso com vocês, por exemplo, eu saio daqui, eu sempre anoto algumas histórias que aconteceram, então eu estou sempre colecionando histórias o tempo inteiro. Por quê? Porque as histórias são uma puta ferramenta de didática. Para você poder ensinar as pessoas, as histórias é uma própria ferramenta. As histórias ensinam muito mais do que, às vezes, você explica uma teoria. Você pode chegar com uma teoria inteira. Você conta uma história, a pessoa entendeu. A teoria, às vezes, ela fica demorando para processar. Então, a história é uma belíssima ferramenta. E a história você pode usar de várias maneiras. Você pode usar a história contando uma história do terceiro. Você pode pedir para a pessoa contar a história dela. Muitas das vezes, a pessoa tem um problema e ela não está enxergando. E você pede para ela contar a história de como que ela chegou até ali. E, às vezes, na hora que ela começa a contar a história, ela começa a perceber, a se recordar, a se lembrar. E aí ela tem um insight. Tá?
E assim, e por último, eu quero só falar do seguinte, tá, gente? Quando você fala de você tá atendendo pessoas, a coisa mais poderosa que você cria na pessoa é um insight. É você gerar na pessoa um relampejo de uma luz, de uma coisa que não está ali. Porque o tempo inteiro as pessoas elas vão ficando bloqueadas e paradas com pequenas coisinhas ali, sabe? Pequenas coisinhas. Então elas estão recheadas daquelas coisas. Muitas das vezes você procrastina, você demora a fazer alguma coisa, você tende a ser perfeccionista, porque tem pequenas, é como se fossem pequenos vírus no seu cérebro. E o insight é como se você fosse uma coisa que matasse esses vírus. Então, cada pequeno insight que o seu cliente tem, ele está dando um passo a mais para aquilo. Ele está resolvendo um pequeno problema ali. Que juntando pequeno, é o que vai fazendo com que ele desbloqueie, com que ele faça, com que ele execute, com que ele entregue mais, com que ele seja mais confortável de fazer essas coisas. Sabe? Com que ele resolva detalhes que estão aprisionando ele ali. Muitas das vezes, hoje eu estava conversando com uma menina, que foi uma menina que foi aluna nossa, ela saiu do programa, e ela estava conversando com ela no Instagram hoje, ela mandou mensagem para mim falando que ela quer voltar e tal, e ela estava falando para mim assim, ela estava falando, Sandro, eu estou fazendo uma coisa hoje que você falou para mim há 2 anos atrás, e agora que eu consegui entender, né? Agora que eu consegui, para mim, caiu a ficha do que você estava falando, né? E às vezes isso acontece, porque muitas vezes, você no papel de mentor, quem é o mentor? Gente, o mentor é aquele que fez o caminho. Então, se eu fiz o caminho, se eu subir uma montanha e você está subindo uma montanha, eu consigo enxergar de cima, eu tenho uma visão que você não tem de baixo. Faz sentido? Se você está subindo a montanha, a visão que você tem é assim. Se eu estou no topo da montanha, eu estou vendo assim. Eu consigo ver mais. Eu consigo ver coisas que você não está vendo. Eu consigo ver se tem um buraco, se você cair. Então, tem coisas que eu vou ver que você não vai ver. E, às vezes, você tem que ter uma certa dose de paciência, porque você vai ver coisas que a pessoa demora a ver. Ela demora. Às vezes, ela não está preparada para ver aquilo ainda, sabe? Às vezes, ela está ali, ela não está... O processo interno dela é mais lento mesmo. É óbvio que você vai trazer todas as ferramentas possíveis, mas existe um determinado tempo que é um tempo da pessoa. E você vai respeitar isso, tempo. Sabe? Você vai respeitar esse tempo. Não se cobre tanto. Não acha que você tem que ser Deus. Não é esse o teu papel, de ser Deus. Então, não se cobre tanto, muitas vezes. Dê esse tempo. Respeita, às vezes, porque vão ter momentos que a pessoa simplesmente não consegue chegar, ela não alcança. Ela às vezes, ela não tem a força emocional para aquilo. Você, às vezes, já passou por uma coisa, então você tem uma força emocional que você, às vezes, não tem. Para ela, sabe, o momento é outro, o contexto é outro, a dor é outro, o sentimento é outro, sabe, a confusão mental é outra. E por mais que você vá falar, fazer, às vezes ela demora um pouco mais para chegar ali, às vezes ela até quer, mas ela não tem os elementos, falta, sabe? Falta ela tá emocionalmente mais preparada para aquilo.